Olá, eu sou o professor Marcos Vinícius e na continuação, na verdade, da nossa aula de inglês de hoje, nós iremos falar sobre o Past Continuous, ok? Então, antes de tudo, o Past Continuous, ele tem uma estrutura gramatical própria, certo? Então, a gente vai seguir assim, a gente primeiro tem o sujeito, ok? Depois a gente coloca o verbo to be, depois a gente coloca o verbo no presente, mais o complemento, o restante da frase. Como, por exemplo, aqui essa frase tá no afirmativo, ok? Então a gente tem aqui, ó. He was studying with me. Ok? Então a gente tem aqui, ó. He, que é o sujeito. Was, que é o to be, o verbo to be. A gente tem studying, que é o verbo no presente, mais with me, que é o complemento, ok? Então, quando a gente for falar do past continuous, a gente sempre vai seguir essa estrutura gramatical, ok? Aí, por exemplo, eu botei aqui no afirmativo. Aí a gente coloca aqui no negativo. He wasn't studying with me. Ok? Então é a mesma coisa. Aqui o complemento, aqui o verbo, aqui o sujeito e aqui também é o verbo to be. Só que enquanto aqui a gente estava colocando ele no afirmativo, aqui ele está no negativo, ok? Agora vamos colocar ele no interrogativo, certo? Lembrem-se da estrutura. Vou apagar aqui bonitinho. Aí vamos lá. Was he studying with me? Ok? Então, a regra gramatical continua a mesma, porém, caso vocês não lembrarem dessa questão do interrogativo, o verbo to be, ele fica antes do sujeito quando a gente fala de frases interrogativas no inglês, ok? Então, neste caso aqui, você tem uma mudança. Então, o sujeito vai para depois do verbo to be. Eles trocam de lugar aqui rapidinho. No interrogativo. O interrogativo é para perguntas, ok? É só nesse caso. Quando a gente fala de afirmativo e negativo, continua na mesma coisa. Sujeito, verbo to be, o verbo no presente, mais o complemento, ok? Aqui, quando a gente está falando no caso das frases interrogativas, a gente tem essa mudança no verbo to be do sujeito. Mas o resto continua mesmo, com o verbo no presente contínuo. Eu estou falando isso, mas eu esqueci de explicar. O verbo no presente contínuo é aquele verbo que termina com ing, ok? A gente tem verbo to be, sujeito, o verbo terminado com ing, mais o complemento, certo? Então, esse é o past continuous, certo? Espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. Se tiverem alguma dúvida a respeito da estrutura, de como funciona e tudo mais, podem falar comigo através do meu WhatsApp. Um grande beijo a todos vocês, tenham um ótimo final de semana. Tchau e até a próxima. Tchau!